Olá, hoje vamos começar a nossa aula sobre corpo. Eu sou a Lu Bittencourt, especialista em Mindfulness e Mindful Eating, terapeuta holística, e vou te ajudar a cuidar mais do seu corpo, trazer mais consciência corporal, mais relaxamento, mais bem-estar para a sua vida. Hoje, na aula, vamos ter três pontos. Primeiro, meditação em movimento. Segundo, mindful eating, como você quiser falar, que é a prática de trazer consciência para a alimentação, e não só na hora que a gente está comendo, mas é realmente como a gente pode lidar melhor, não só com o nosso corpo, com a comida, mas também com as nossas emoções, com tudo que envolve isso. E vamos, no final, fazer a nossa prática de yoga facial. Tudo isso tem lá no CVE, no Clube Vida em Equilíbrio, e muitas outras práticas de autoconhecimento, de autocuidado, de bem-estar de forma geral, de saúde mental, física e espiritual. Mas aqui, hoje, a gente vai focar nessas práticas, envolvendo o corpo, para vocês já sentirem muita diferença. Tá bom? Então, vamos lá. Começa alongando, mas você vai fazer isso de uma forma diferente. Você vai fazer com presença. A gente tem mania de mexer o nosso corpo no piloto automático. Então, hoje vamos fazer isso de forma consciente. Então, se você puder, feche os seus olhos um pouquinho e traz a sua mente aqui para junto do que o seu corpo está fazendo, que tipo de movimento ele está te pedindo. Desacelera, já vai fazendo respirações mais lentas, mais profundas. Tomando consciência do seu corpo no aqui e no agora, nessa sua experiência desse momento. Ah, Então, vai sentindo cada alongamento, cada movimento do seu corpo. E o seu corpo relaxando mais e mais a cada expiração. Vai se ajeitando de uma maneira confortável para assistir a nossa aula. Ah, Última respiração profunda, relaxante. E vamos falar desse assunto que é tão importante e que é tão desafiador, principalmente para nós mulheres, porque a gente cresce com o hábito de se julgar, de olhar no espelho e não gostar do que a gente está vendo, de se comparar o tempo inteiro, e a gente esquece dessa máquina incrível que é o nosso parceiro de jornada, que na verdade é a nossa casa, né? Que é o nosso corpo. Então, esse corpo que é perfeitamente imperfeito, esse corpo que está tão saudável quanto ele é capaz de estar nesse momento, ele está dando o seu melhor e ele está te pedindo um monte de coisa, não só nutrientes. Ele pede água. Você sabe quando você está com fome ou quando você está com sede? Muitas pessoas confundem, né? Você bebe água suficiente ou não? Outro ponto, né? Ele pede descanso. Você está dando descanso suficiente para o seu corpo? Então, repara, se toda segunda-feira você já começa exausto a semana, a culpa é sua. Não é do trabalho, não é, é você que não está conseguindo descansar, você não está priorizando isso, e isso é importante, senão você vai acabar pifando, o seu corpo está dando sinais. A gente precisa de descanso também. É muito produtivo descansar, também é um desafio na nossa sociedade moderna. E também pede movimento. Então, às vezes, o movimento aí, enquanto você está assistindo a aula, enquanto você está trabalhando, enquanto você está no transporte, indo para algum lugar, você pode parar e alongar um pouquinho. Muitas vezes a gente está tensionado e a gente nem repara. Eu notava muito isso quando eu era advogada, né? Eu ficava trabalhando no escritório, eu estava ali no computador, e quando eu percebi, eu estava assim, ó. E as pernas também contraídas na cadeira. Eu falei, meu Deus, por isso que eu fico. Minha mente também fica tão tensionada. A gente sabe que sim, a mente influencia o corpo, tanto que a gente adoece por questões, né, de estresse, ansiedade. Mas a mente, quer dizer, mas o corpo também influencia a mente, né? Então, se a gente está todo tensionado, você não acha que a sua mente vai ficar como? Ela vai ficar tensionada também, ela vai ficar agitada,
né? Se o nosso corpo está agitado. Então, se ele está mais relaxado, a nossa mente também fica mais relaxada, tá? Então, é muito importante a gente cuidar dessa nossa casa, que é muito incrível. E você vai dormir, seu corpo continua trabalhando 24 horas por dia para que você possa realizar tudo que você deseja, para que você possa andar até o trabalho, ir para o seu trabalho, para que você possa combater doenças e ficar bem, né? Enfim, milhões de coisas que a gente deveria sentir mais gratidão pelo nosso corpo e ter mais cuidado, mais carinho, em vez desse hábito que a gente tem, da primeira coisa que a gente olha quando no espelho é a gente ver alguma coisa que a gente não gosta, a gente se criticar, a gente se julgar, né? Então hoje é uma aula que também vai trazer muito mais carinho com esse nosso companheiro de jornada. Então, o primeiro ponto, eu queria começar com vocês com uma prática. Eu vou explicar e vamos fazer juntos por alguns minutinhos. Uma prática de movimento consciente. Uma coisa que muitas pessoas me falam é: Lua, eu sou muito agitada para meditar e a pessoa já tem toda aquela resistência. Mas, e a pessoa não consegue ficar imóvel, mas ela não sabe que existe sim meditações em movimento. Meditação andando, meditação em movimento, né, consciente. Isso é o mais importante, porque na verdade, tudo que a gente faz com presença é uma grande meditação. Dá para a gente levar para o nosso dia a dia. Mas existem algumas práticas em aula que sim, né, meditação andando, pode ser em casa, pode ser na natureza. Hunier, que é yoga tibetana. A yoga também, né? Que tem, inclusive, lá no clube, mas aqui não vamos fazer. Também, se é feito de uma forma consciente, também é uma forma de meditar, uma forma de atenção plena, né? Tai Chi, todas essas práticas de mais consciência corporal são excelentes. Então, hoje eu vou apresentar para vocês uma forma que eu amo, desde que eu aprendi, eu sou super fã, porque realmente é muito relaxante e traz aquela presença, sabe, pra gente. Então, é muito gostosa. Você pode fazer em momentos que você está mais estressado, ou gosto muito de fazer à noite, já para ir desacelerando, botar isso na sua rotina, noturna. É muito, muito gostoso. Então, eu vou explicar e vamos fazer junto já já. Essa prática se chama Kunye. É uma prática, uma yoga tibetana. Então, é diferente do que a gente está acostumado, não precisa de tapetinho, não precisa, de roupa de ginástica, você pode fazer isso, inclusive, sentado na sua cadeira de trabalho, tá? Eu uso muito no corporativo também, nas aulas de mindfulness. Então, é muito simples de colocar na rotina. Todo mundo consegue fazer. Qual é o ponto dessa yoga diferente? Inclusive chamam de relaxamento Kunye, porque ela é muito relaxante. Como são movimentos lentos, então é como se você fosse criança de novo e a gente fosse, né, brincar de câmera lenta. Eu brincava muito de câmera lenta quando eu era criança. Então a gente vai voltar para esses tempos. Se você não viveu isso, está tudo bem também. Você vai desacelerar o máximo que você puder. Um desafio, tá? Como se a gente estivesse fazendo uma brincadeira. Então, mais lento que você puder. Por quê? A área que tem essa inibição do movimento é a mesma área que vai trabalhar a nossa regulação emocional. Então, você está desacelerando, que é um grande desafio também. A gente está acostumado a correr até quando não precisa, né? Você está comendo, correndo, você está saindo correndo para as coisas, fazendo tudo com pressa, só porque é um hábito. Então, além de ser mais relaxante, te ajudar a desacelerar, você também está trabalhando o seu equilíbrio emocional ao mesmo tempo. Então, esse é o pulo do gato dessa prática. O mais devagar possível. Eu vou fazer junto com vocês, vocês vão olhando, mas vá no seu mais lento possível, ok? É para todo mundo, não tem como você ter lesão, porque você sempre vai respeitar o seu corpo. Então, Lu, eu tô com alguma lesão, tô com alguma dor, você não vai fazer o movimento completo. Não é certo o objetivo fazer o movimento completo. É você respeitar o seu corpo, tá bom? Então, eles chamam de relaxamento Kunye mesmo, porque vai fazendo essa massagem interna e vai dissolvendo todos os nozinhos, todas as tensões. E Kunye tem milhões de movimentos diferentes, tá? Mas aqui a gente vai fazer dois para vocês conhecerem, tá bom? Outro ponto importante, vai fazendo respirações mais lentas e mais profundas. Existe uma respiração, que é a respiração boca-nariz, que a gente usa nas nossas práticas de Kunye, mas eu não vou ensinar isso aqui hoje, porque fica muita informação para uma primeira vez, tá bom? Mas existe uma respiração que ainda potencializa o relaxamento, tá bom? Então vamos começar.
Nesses primeiros instantes, senta numa posição confortável, pode ter apoio para suas costas, não tem nenhum problema. Não precisa ficar em posição de lótus, cruzar as pernas, você pode sentar numa cadeira, da forma que você quiser. Vai fazendo respirações mais lentas, mais profundas. Sente o peso do seu corpo aí onde você está. Então, lembra das respirações mais lentas e profundas ao longo da prática. E a gente vai começar com o Kunye da cabeça, que se chama Tornando Leves os Pensamentos. Então, o primeiro movimento que a gente vai fazer é esse aqui, de um lado para o outro. Então, agora você pode me olhar e depois pode relaxar os seus olhos novamente. Não sobe os ombros relaxados. E você vai fazer esse movimento de um lado para o outro algumas vezes, até eu avisar, e a gente vai mudar juntos o movimento. Então, sem pressa. Não tem um número mínimo de vezes, você vai bem devagar. Olha como eu estou fazendo. Mais lento que você puder. Você tem alguma lesão, alguma questão, labirintite, você vai fazer um movimento menor. Você pode fazer só isso aqui, ó. Como é muito devagar, você vai demorar para fazer esse micro movimento, bem pouquinho, não precisa levar a cabeça lá em direção ao ombro, tá bom? Então sempre respeita seu corpo, tá tudo bem. Quando você chegar na lateral, se você quiser, você pode fazer micro movimentos para frente, para trás, que vai massageando a lateral e vai soltando ainda mais. Mantenha as respirações mais lentas, mais profundas. Fica aí quanto você quiser. Então não precisa me copiar, pode relaxar os seus olhos. A gente vai fazer isso algumas vezes. E você vai ficar indo de um lado para o outro, em câmera lenta. Respirações lentas, profundas. E vai trazendo a atenção para cada micromovimento da sua cabeça, o peso dela mudando, as sensações, os músculos alongando, relaxando. Vai no seu tempo. Sem pressa, se permite desacelerar. Quando a sua mente fugir lá para outro assunto, traz de volta para esses micromovimentos, para essa massagem interna que você está se proporcionando. Agora a gente vai mudar o movimento da cabeça e a gente vai levar o queixo para cima e para baixo. Então, pode ser só um mini movimento, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, ou pode ser um movimento completo. Você pode levar, mantém as costas eretas e você leva o seu peito, seu queixo em direção ao seu peito. Ou pode ser volta lá atrás,
Alonga bem a garganta. Então, ou você faz esse movimento completo ou um movimento mais curtinho. Você vai agora algumas vezes dessa forma. Relaxa os seus olhos e vamos lá, com respirações mais lentas e mais profundas. Bem devagar, câmera lenta. Sim. Deixe agora um pouquinho a sua cabeça na posição inicial e vai trazendo a atenção para os seus braços, que você relaxe os seus braços ao lado do seu corpo. A gente vai fazer o Kunio voando agora. Então, de novo, se você não consegue fazer o movimento completo, tá tudo certo. Vai até onde você puder, mesmo que seja um pouquinho. Respeita o seu corpo sempre. E a gente vai começar a abrir a lateral como se a gente fosse voar mesmo. Câmera lenta. Vai o mais lento que você puder. Bem devagar. Quando chegar lá em cima, qual é o sinal de que você já pode descer? Quando você encosta, palma da mão, palma da mão. Se quiser dar uma alongadinha lá em cima, porque algumas vezes esse movimento já vai incomodar. Então, vai trabalhando também a nossa resiliência, nosso equilíbrio mental. Está incomodando, mas eu estou controlando o movimento. Não é porque está me incomodando que eu vou correr para ele acabar logo. Eu aguento, já vai passar. Quando chegar lá embaixo, relaxa os seus ombros um pouco. Respira. Quando quiser, você faz esse movimento. A gente vai fazer ele algumas vezes. Então, vai bem lento. De repente, se desafia. O último movimento. De repente, se desafia e vai ainda mais devagar. O resto do corpo está relaxado. Abdômen, rosto, pernas, está tudo relaxado. Sabe como a nossa mente fica com pensamentos intrusivos? Ai, tá muito difícil, ai, tá incomodando, tá doendo, não vou mais fazer, não consigo. Deixa passar, são só pensamentos. Solta com cada expiração. Controla o movimento de descida, tá tudo certo. Sempre relaxa antes de recomeçar o movimento.
Então, vai no seu ritmo, mais algumas vezes, mantendo aquelas respirações mais lentas, mais profundas. Último ciclo, uma última vez. Mãos relaxadas também. Controla a descida. Quando chegar lá embaixo, relaxa. As suas mãos, seus braços. Só para e se percebe por alguns instantes as sensações geradas no seu corpo, a calma gerada no seu corpo. Toda essa energia agora fluindo facilmente. Hum. Uma última respiração profunda. Devagarzinho, vai abrindo seus olhos. E sobre mindful eating, o que que é importante a gente trazer? Mindful eating que vem do mindfulness, que é a atenção plena no momento, a gente trazer mais consciência para o que a gente está fazendo, porque a gente come muito no piloto automático também, né? Então, essa desatenção na hora de comer acaba trazendo, né, uma má digestão, ganho de peso. Então, para a gente se reconectar com o nosso corpo de verdade, a gente entender melhor os sinais de fome, de saciedade do nosso corpo, para a gente desenvolver mais autocompaixão, né? Como eu falei no início da aula, a gente tratar melhor o nosso corpo, amar mais o nosso corpo. Então, tem a parte do mindfulness, né, aplicado ao comer, mas não é só na hora de comer. Então, uma dúvida comum, Lu, mindful eating é a gente comer em câmera lenta? Não é. É comer em total silêncio? Também não é, tá? Porque muito do que se fala no mindful eating é a gente estar presente, a gente aproveitar o momento presente e o comer está muito relacionado a momentos gostosos, familiares, com as pessoas que a gente ama, né? A gente está o tempo inteiro em volta da mesa. Então, isso está tudo certo. Mas tem dicas, tem formas da gente colocar o mindful eating, né, em prática sem você ter que se desligar do resto todo, tá bom? Mas claro, tem coisas que potencializam a nossa desatenção, comer conversando, né, comer vendo TV. Eu como vendo TV? Sim, eu adoro ver filme comendo. Inclusive, se eu for no cinema, eu preciso comer pipoca, senão para mim não tem graça. Só que a gente vai criando estratégias para que eu consiga ver o meu filme, comer a minha pipoca, mas não sair mais do cinema com aquela sensação de ai, meu Deus, estou passando mal, ou comer em excesso o tempo inteiro, porque a distração faz isso, né? A gente fica com sinais externos de parar de comer. Ou seja, acabou a pipoca, é o sinal de parar de comer. E não os meus sinais internos. Será que eu já estou satisfeita? Será que eu já estou saciada? Que são coisas diferentes, né? Satisfeita tem a ver com, ó, nosso paladar. Satisfação, né? Então tem a ver com isso. Saciedade tem a ver com barriga cheia. Não estou mais com fome, né? E quando a gente se alimenta, a gente precisa dos dois. Os dois são importantes. Então, claro, quando a gente entra
Inclusive no mini curso de Mindful Eating que tem lá no Clube Vida e Equilíbrio, você vai acessar todas essas dicas, mas quero trazer aqui algumas dicas iniciais, né? Principalmente falando de fome emocional. E a nossa prática de Mindful Eating de hoje vai ser sobre isso, tá? Mas já trazendo alguns outros pontos dessa prática, como eu falei para vocês no início da aula, é uma prática que vai melhorar o seu relacionamento não só com a comida, mas com as suas emoções, porque a gente tem um comer emocional, né? Todo mundo tem, mas às vezes meio demais. E também, né, com o seu corpo. É se reconectar com ele, aprender a ouvir os sinais dele. A gente já fez tanta dieta na vida, e eu falo isso até por experiência própria, que a gente se desconecta dos sinais do nosso corpo, né? Se ele está pedindo comida, a gente fala, ah, não, cala a boca, não, não pode comer mais, né? Já comeu muito hoje, não pode. Né? Então, né, eu tô com fome, então eu vou beber um copo de água. Não é isso. Aí o corpo começa a dar sinais, a gente não entende, e daqui a pouco ele para. A gente não consegue mais entender o que o nosso corpo está sinalizando para gente. Por esse piloto automático, por essa desconexão. Isso vem muito dessa mentalidade de dieta. Então, em nenhum momento, quando a gente fala no curso de Mindful Eating, né, a gente não fala sobre o que comer, a gente fala sobre como comer. Você comer estressada, isso vai bagunçar a sua digestão. Não tem jeito. Então, péssimo. Nunca coma discutindo, tendo, né, uma conversa difícil, vendo noticiário, só desgraça. Isso é péssimo, tá? Então, você implementar no seu dia algumas coisas simples, né, que vão te ajudar nisso tudo. Entender quando é o comer emocional, a gente vai falar disso já já, e quando é fome de verdade, porque você pode se nutrir de outras formas que não necessariamente com a comida como primeira opção, porque vai ter um ganho de peso, vai ter uma culpa, vai ter um sentimento de vergonha. Então você já estava triste, por exemplo, ou ansioso, você vai ficar triste e culpado. Para quê? Né? Esse descontrole que a gente tem na hora da comida. Então não é sobre a gente fazer dieta, não é sobre o que comer, mas não comer estressado, comer mais devagar, né? Porque o seu estômago não tem dentinhos. Então você precisa ajudar a sua digestão. Começa na boca, com a mastigação, com a salivação, né? Então você ajuda o seu corpo a funcionar bem. Outro ponto importante também, né? Até porque, gente, só um comentário último sobre dieta aqui. Tudo que é proibido é mais gostoso. Então, em nenhum momento no Mindful Eating a gente vai falar não come chocolate. Se você adora chocolate, come sim, mas você vai aprender a comer de outra forma, com consciência, com presença, e você não vai precisar comer a barra inteira. Você pode comer um pedaço e ficar muito feliz, muito satisfeito, feliz da sua vida. Tá tudo bem, não é esse pedaço de chocolate que vai te engordar, né? Então, é isso, porque tudo que é proibido é mais gostoso. Então, se você falar, eu não posso comer isso, o primeiro descontrole emocional que você tiver, você vai comer até morrer, porque você não lembra, né? Ah, não sei quando eu vou poder comer isso direito, né? De novo. Então, eu vou comer agora, eu vou enfiar o pé na jaca, né? Vou fazer da jaca a minha pantufa e depois a gente vê, né? Então, isso também não é saudável. A gente fica muito nesses extremos. Ou a gente, né, enfia o pé na jaca, ou a gente está com muita restrição alimentar e já é comprovado, já tem milhões de pesquisas mostrando que em dietas muito restritivas, e aí eu tô falando, gente, não de alergia, tá? Você pode ter uma dieta restritiva por conta de intolerância alimentar, não é sobre isso. Tô falando de pessoas que querem emagrecer e restringem muito. As pessoas ganham todo o peso de volta e muitas vezes ainda engordam, né? Então esse efeito sanfona é muito comum nas pessoas. Então, Mindful Eating vai te ajudar a realmente emagrecer, é consequência de você ter um melhor relacionamento com o seu corpo e com a comida, tá? Você vai chegar num peso que funciona bem para você, que você vai se amar nele, mas esse não é o nosso objetivo principal, tá? É a gente ter saúde, a gente ter bem-estar, até porque já tem muitas pesquisas aí falando sobre a microbiota intestinal. Nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Ele tem muita relação, inclusive, com a nossa saúde mental, tá? E isso também é muito sobre como a gente come, como a gente digere os alimentos, tá bom? Então, vai ajudar muito nessa parte também. Então, agora já explicado um pouquinho sobre o que é, o que que não é o Mindful Eating, é, quero falar um pouquinho com vocês sobre fome emocional.
que é um assunto que me pedem muito, e vamos fazer uma prática de meditação de 5 minutinhos. Então, daqui a pouco você vai precisar de um cantinho mais tranquilo, né? Eu tô sentada, por exemplo, numa cadeira na sala e vou fazer aqui. Tá tudo bem, tá? Então, se tiver alguém na sua casa, pede 5 minutinhos para você não ser interrompido, mas faça onde você achar melhor, tá? Sentado, deitado, pode sentar onde você quiser, tá tudo certo. E vamos lá, fome emocional. Lu, como é que eu sei, tenho certeza, se é fome emocional ou se é fome mesmo, né, de verdade? Primeiro, fome emocional, você tem vontade de comer algo específico. A fome, a gente está comendo até a parede, até o braço do coleguinha do lado, né? Porque é instinto de sobrevivência. Agora, repara que a fome emocional é sempre assim: ah, eu queria um docinho gostoso. Ah, você quer uma maçã? Não, não era isso que eu queria, um docinho, né? Eu quero uma massa. Eu quero, de repente, uma comida da sua infância que te traga um conforto emocional, uma fritura. Geralmente são comidas mais pesadas, mais o carboidrato, né, por aí, ou doces, né, que são comidas que geralmente trazem conforto. A comida, gente, ela traz conforto, sim. As pessoas falam comfort food. É isso, a comida tem esse poder, sim. A questão é, todo mundo come de forma emocional e tá tudo bem. Então, comer emocional não é um grande vilão. Ele existe, tá aí e todo mundo tem, né? Outro comer emocional comum, cansaço, né? Ai, tô cansada, eu vou comer porque eu mereço, né? Você merece tudo que você quer todos os dias. O problema é que esse eu mereço às vezes te leva ao excesso, porque o comer emocional leva ao excesso, né? Comer, beber, né? Então a pessoa fala, eu mereço, tive uma semana péssima. Sim, mas você vai tomar uma, duas tacinhas de vinho ou você vai tomar 2 garrafas? Você vai comer um pouquinho de chocolate, vai pedir um hambúrguer ou você vai comer 3 barras de chocolate, um hambúrguer, 3 batatas fritas, né? Isso não vai te fazer bem, nem fisicamente, nem mentalmente, né? Você vai se sentir culpado ainda por cima depois. Então, o comer emocional, ele começa a se tornar um problema quando isso é constante. Então, todo dia você está comendo de forma emocional. Ah, porque eu tô entediada. Ah, porque eu tô triste. Ah, porque eu tô ansiosa. Ah, porque eu tô isso. Porque eu tô, né, com raiva. Eu tô cansada. Aí, cada hora você tem um motivo para comer em excesso, tá? Então, começa a reparar isso. E como a gente pode se nutrir de outras formas. Então, vou dar uma dica para quando o comer emocional bater. Primeiro ponto, identifique o que você está sentindo. É raiva? É tristeza? E cada pessoa tem um comer emocional diferente, você pode ter mais de um. Então, primeiro ponto, tomar consciência do seu comer emocional, tá? Beleza, vou dar o exemplo do meu, tá? Quando eu estou ansiosa, eu como. Mas quando eu estou triste, eu não como. Eu fico, aliás, sem fome, se eu comer emocional para menos, que também não é saudável. Eu tinha mania de falar, ai, mas pelo menos né, tô triste, mas vou emagrecer. Isso não é bom. A fome, ela existe. Você continua precisando, de combustível para essa máquina incrível que é o seu corpo. Mas você não está dando. A emoção só está mascarando a fome. O seu corpo continua precisando, né, de combustível para tocar a vida. Então, isso também não é bom, tá? Então, você vai, primeiro, identificar os seus gatilhos de comer emocional, seja para mais, seja para menos. Então, se quiser, anota aí, tá? Primeiro exercício, depois a gente vai para meditação. Então, na vida, tá? Você vai estar fazendo isso agora, mas assim, na vida, me bateu uma ansiedade, estou esperando uma resposta de fulano e estou muito agoniada. E pronto. Me bateu ali vontade de atacar a geladeira, atacar o armário. Então, identifiquei, estou ansiosa, por isso. Ok. Pausa consciente. Então, em vez do meu piloto automático, que é ir lá, abrir a geladeira e comer tudo que está acontecendo na geladeira, eu vou parar e vou respirar fundo. Então, né, tomei consciência do que eu estou sentindo, respiro fundo, e você vai se perguntar: o que que eu posso fazer? Então, você já identificou, é por isso que você vai anotar agora também. O que que eu posso fazer nesses momentos, né? O que que me ajuda nesses momentos? Então, por exemplo, se eu noto que eu estou ansiosa, o que que me ajuda nas horas que eu estou ansiosa? Me ajuda meditar. Me ajuda, de repente, conversar com uma pessoa,
que eu gosto, que eu confio, porque ela me acalma, põe aquilo para fora e me sinto melhor. Ah, dá uma caminhada ao ar livre. Enfim, você vai anotar aí o que que te ajuda em cada emoção, porque pode ser que, né, o que funcione para você quando você está estressada não seja a mesma coisa que funcione quando você está triste, enfim, né? Então, entenda o que que te ajuda, né? Quando eu estou triste, além da meditação, de estar com as pessoas que eu amo, eu gosto de ver uma besteira na televisão, uma coisa engraçada para rir. Isso me ajuda. Então, você vai identificar o que que você prefere. Talvez, sei lá, quando você esteja ansioso. Estou dando aqui o exemplo de ansiedade e tristeza, mas tem qualquer outro gatilho emocional também, tá? Então, eu vejo quando eu tô ansiosa, às vezes eu gosto de fazer um exercício físico, botar aquilo para fora, mas quando eu tô triste, não, eu tô sem energia, eu tô murchinha. Então são outras atividades. E tá tudo certo, você vai identificar o que que te nutre de verdade. Porque a comida, ela tá resolvendo ali, você acha que você tá resolvendo o problema com a comida, mas não adianta, você tá comendo suas emoções, você vai comer ainda rápido, para fingir que aquilo não aconteceu, e aquele prazer acaba de forma muito rápida, ainda te gera culpa e não resolve o problema de fato. Então, quando você faz uma atividade que realmente te nutre, você ameniza aquele sentimento. Não é que ele precisa ir embora, né? Ele tá ali, mas você acalma ele um pouquinho, tá bom? Então, essa é a ideia. Então, você vai parar, respirar, identificar ali o que você está sentindo e se perguntar o que que eu posso fazer. Então, você vai primeiro tentar essa atividade. Eu já cansei de fazer isso no início, quando eu comecei a praticar o Mindful Eating. Me dá vontade de comer, eu ia na geladeira e falava, não, volta. Vou sentar e fazer uma meditação ali de 5 minutos. Se depois disso eu ainda quiser comer, beleza, eu vou lá. Mas aí também eu vou comer com atenção plena, com presença. Porque não adianta nada também você se privar e dizer, eu não vou comer o chocolate. Aqui o que acontece? Milhões de alunas minhas já me falaram isso. E eu já fiz muito isso. Você vai lá e fala, ah, então tá bom, vou comer uma melancia. Aí você come a melancia. Aí depois você fala, era bem isso que eu queria. Ah, então eu vou comer um bombom fitness. Ah, tá bom, vou pegar lá que tem na geladeira. Ai, não era nada disso. Ai, você já comeu três coisas no final das contas, cinco coisas, e no final você ainda come o chocolate. Não era melhor você só comer o chocolate? Olha quantas outras coisas, quantas outras calorias. Você queria evitar engordar e olha só que besteira. Muito melhor que você coma, mas coma com presença. A gente ensina isso lá no clube também. Mas aqui estou trazendo essas reflexões para já quebrar o seu piloto automático e você começar essa sua transformação, tá bom? E essa meditação que a gente vai fazer agora vai ajudar muito nisso, nessa pausa consciente para você quebrar o piloto automático e você não atacar a geladeira. Depois, perceba como você vai se sentir, tá bom? Antes e depois da meditação. Então, vamos lá? Senta aí numa posição confortável. Se quiser deitar, pode deitar, mas vai ser bem rapidinha. Respira fundo. Ah, deixa os olhos fechados ou em direção ao chão. Vai relaxando todo o seu corpo. Fazendo qualquer ajuste que você ainda precise. Vamos começar essa nossa prática juntas, centrando no momento presente. Deixando as mãos confortavelmente no colo, sentindo os pés tocando o chão ou tocando a superfície onde você está agora. Vai trazendo a atenção gentilmente para o seu corpo, escaneando brevemente o seu corpo, sentindo as sensações que estão disponíveis para você, percebendo pontos de tensão, percebendo os pontos que já estão relaxados, percebendo frescor e calor ao longo do seu corpo.
E nessa exploração pelo seu corpo, vai percebendo as sensações na sua barriga. Se a barriga está com fome, está cheia, se está satisfeita. Só tomando consciência. Enquanto você mantém a sua atenção na sua barriga, vai percebendo que ela está se movendo em resposta à sua respiração. A barriga expandindo na inspiração e se esvaziando na expiração. Quando a sua mente fugir, lembra que está tudo bem. É só trazer gentilmente de volta aqui para a sua respiração, para a sua barriga, para essas ondas da respiração no seu corpo. Percebendo os sentimentos que estão aí presentes. Quaisquer sentimentos que estejam presentes. Apenas notando sem julgamento. Não é bom, nem ruim, não é certo, nem errado. Está tudo exatamente como deveria estar. Percebendo se tem algum pensamento passando pela sua mente que esteja associado a esses sentimentos. E pensamentos, sentimentos e sensações físicas caminham juntos. E aí vai trazendo de novo gentilmente a sua respiração para a barriga, surfando essas ondas da respiração enquanto elas entram e saem do seu corpo naturalmente. E vai sentindo agora o seu corpo inteiro, da cabeça aos pés, sentado, respirando, simplesmente sendo. Quando se sentir pronto, pode abrir gentilmente os seus olhos, percebendo o ambiente à sua volta. Bem, alongando, uma prática rapidinha. E você pode fazer de uma maneira ainda mais breve. Se você não puder ouvir a meditação, tá tudo bem. É perceber o seu corpo, a sua respiração, nomear o que você está sentindo. Se tem algum pensamento aí que passa, intrusivo, que tem a ver com esse sentimento, né? Ah, preciso comer, preciso descontar na comida, né? Ah, eu mereço comer isso, beber isso, um monte, né? Quais são os pensamentos que surgem? A gente não precisa acreditar em todos eles, né? Pensamentos são só pensamentos, não são fatos. Nós temos muitos por dia. Se a gente for acreditar em tudo que a gente pensa, a gente está perdido, né? Então, isso que eu queria trazer para vocês de forma bem resumida, mas são, né, coisas importantes aqui que vão te ajudar no dia a dia de verdade, né? Não só na teoria, você vai conseguir botar em prática. Então, esse é o ponto principal que eu queria trazer hoje aqui do Mindful Eating, mas tem muito mais práticas, muito mais coisas, né, que a gente trabalha lá dentro do clube nesse assunto. Para terminar essa parte do Mindful Eating, eu queria compartilhar um texto que eu gosto muito, que é de um livro, o livro tibetano do Viver e do Morrer, que é autobiografia em 5 capítulos. E eu acho que isso ajuda muito, né, a gente a entender que a nossa jornada de autoconhecimento, de autocuidado, ela é uma jornada com altos e baixos. A gente não está buscando perfeição, porque perfeição não existe, né? Inclusive, a nossa melhor versão ela é perfeitamente imperfeita, porque somos seres humanos, né? A gente não está buscando perfeição, a gente está buscando progresso. E às vezes a gente errar, depois a gente retomar, isso já é um progresso,
né? E tá tudo bem. É a gente não desistir da gente, a gente não desistir da vida que a gente deseja ter. Então, o texto é o seguinte: primeiro capítulo. Ando pela rua. Há um buraco fundo na calçada. Eu caio. Estou perdido, sem esperança. Não é culpa minha. Leva uma eternidade para encontrar a saída. Segundo capítulo. Ando pela mesma rua. Há um buraco fundo na calçada, mas finjo não vê-lo. Caio nele de novo. Não posso acreditar que eu estou no mesmo lugar, mas não é culpa minha. Ainda assim, leva um tempão para sair. Terceiro capítulo. Ando pela mesma rua. Há um buraco fundo na calçada. Vejo que ele está ali. Ainda assim caio. É um hábito. Meus olhos se abrem. Eu sei onde eu estou. Eu me trouxe até aqui. Saio imediatamente. Quarto capítulo. Ando pela mesma rua. Há um buraco fundo na calçada. Dou uma volta. Quinto capítulo. Ando por outra rua. Então, às vezes, a gente vai ter que errar. Tá tudo bem, porque são padrões que a gente, né, como o do comer emocional, da gente não se tratar bem, da gente julgar o nosso corpo o tempo todo. Tudo isso foram coisas, né? O estresse, a ansiedade, tudo isso a gente desenvolveu por muitos anos. Então é um padrão. Mas eu estou aqui justamente para te ajudar nessa jornada, encurtar esses capítulos para que você consiga mudar a sua vida de uma forma leve. Então, terminamos a parte de Mindful Eating e vamos para a parte de yoga facial, que também tem bastante prática lá, né, no clube, mas vou trazer aqui alguns movimentos que eu gosto muito, que eu utilizo muito no meu dia a dia, para a gente também cuidar da nossa beleza, de uma forma mais natural, né? Claro, você pode fazer seus procedimentos, eu faço também, mas eu também uso a yoga facial e a drenagem facial para o dia a dia, né? E também trazendo ali uma sensação melhor. Tem dias que a gente está mais inchada, por exemplo, então vai ajudar muito e também fortalecendo os músculos do nosso rostinho, porque a gente cuida dos músculos do corpo e o seu rosto, né? A gente também precisa cuidar. Então, primeiro movimento, e aí eu vou ensinar os movimentos. O ideal é que você esteja com as mãos limpinhas, que você esteja com seu rosto limpo também. É sempre melhor, tá? Quando a gente vai fazer movimentos que a gente mexe com o nosso rosto. E tendo um hidratante, um óleo, algo que você passe no rosto para facilitar alguns movimentos, quando a gente for fazê-los, ajuda muito, tá? Então, eu vou passar cada movimento. Então, a minha sugestão é: veja o movimento, pausa o vídeo, faz o movimento no tempo correto que eu vou passar, e aí você continua e faz outro movimento. Tá bom? Hoje eu vou ensinar 3 movimentos aqui. Lá no clube tem muito mais, mas esses já vão ajudar muito na rotina, no dia a dia, são bem fáceis. Dá para você fazer vendo televisão, no chuveiro, antes de deitar, do jeito que você quiser, tá? O primeiro é o beijinho para cima. Então a gente vai levantar, então deixando bem esticado aqui o pescoço, e a gente vai mandar beijinhos para o teto. É isso, tá? De forma bem exagerada. Parece engraçado, é mesmo, mas é esse o movimento, tá? Então você vai fazer isso 20 vezes. Então pausa e faz aí já a prática. E agora vamos para o segundo. E aí sim, né? Como eu falei, das mãos limpinhas, passa o seu hidratante porque vai facilitar. Você vai bombear aqui na saboneteira. Pode bombear umas 3 vezes. Aqui na lateral também do pescoço. Pode dar uma bombeadinha aqui embaixo, até o queixo. E o movimento é esse aqui, tá? Depois vocês vão fazer e a minha sugestão, faz 30 segundos para um lado, 30 segundos para o outro. Pode segurar aqui o seu queixo e você vai puxar até o final. E isso vai ajudar a marcar bem aqui o seu maxilar, tá bom? Então faz 30 segundinhos para um lado, 30 para o outro, coloca um timer aí no celular
e faz, tá? E um outro que eu gosto muito, principalmente naqueles dias que você acorda mais cansada, que você tá com, né, uma cara mais inchada, é o seguinte: você vai segurar aqui, ó, o bigodinho de chinês, e você vai pegar esses dois dedos e você vai puxar, tá bom? É isso. Você vai fazer isso para os dois lados. Então, segura aqui e você vai cima para baixo, baixo para cima. Fazer 1 minutinho de cada lado. Você vai ver como já dá um efeito lift, como já melhora ali a nossa aparência. Tá bom? Então, essa é a nossa aula. Trouxe um pouquinho aqui de tudo para vocês já começarem a implementar. Isso já vai fazer muita, muita diferença. Então, depois me conta como foram as práticas no dia a dia. Qualquer dúvida, eu estou sempre à disposição e nos vemos em breve.